retornar a esta casa de oração espírita. Já faz algum tempo que estive aqui. Foi quando o Bacelli visitou a casa e nós estivemos aqui com ele. Mas a casa que nos abriga, esta aqui, é para nós a escola bendita de nossas almas. Buscamos a casa de oração espírita para encontrarmos as orientações que nos levem a ter pleno conhecimento da verdadeira vida, a vida da alma. Todos nós aqui temos alguém que amamos. Pense você no seu filho, na sua esposa, no seu esposo. Pense você naquele que você ama. E se você é feliz amando mais de uma pessoa, que bom. Mas nós que amamos somos capazes de dar as nossas vidas para salvar a vida daquele que muito amamos. Se a necessidade de um filho, tentando fechar aqui por causa do som, se a necessidade do filho é um rim e nós temos compatibilidade, nós doamos o nosso rim para salvar a vida de nossos filhos e fazemos esta ligação sustentada no amor. Pense em Deus, reflita em Deus. Eu vim conhecer a doutrina espírita com mais de 20 anos. A minha formação era católica, apostólica romana. Eu era praticante. Mas estudei no Colégio Dom Bosco, aqui em Campo Grande. Muito cedo tive a oportunidade, no processo de evangelização dos padres, de conhecer os atributos da divindade. Então a gente sempre escutou que Deus tinha uma misericórdia infinita, uma bondade infinita, o amor de Deus infinito, mas a sua justiça também. E assim foi com esta formação que adentramos a casa de oração espírita. E a mesma coisa encontramos aqui na doutrina espírita. A doutrina espírita tem Deus como um dos seus princípios básicos. Desenvolve profundo estudo, ensino em cima destes atributos divinos. E isto é importante para nós, porque se nós amamos alguém com acendrado amor, você, meu irmão, já refletiu, minha irmã, que Deus, muito antes que nós pudéssemos balbuciar uma palavra, engatinhar, Deus, por amor, já nos havia dado a vida eterna? Você já parou para pensar nisso? Você é capaz de dar por amor vida a teu filho? E Deus? Ah, Deus, por amor nos deu a existência da alma. Vem a doutrina espírita, na introdução do Livro dos Espíritos,
no item de número 7 da introdução, no 4º parágrafo, e traz a informação basilar da doutrina espírita. Mate esta informação e você destrói toda a doutrina espírita. Qual é esta informação? De que a alma existe, de que a alma sobrevive à morte do corpo físico. E a terceira grande informação, que esta alma mantém a sua individualidade. E foi exatamente isto que permitiu a Allan Kardec, ao derredor da mesa mediúnica, dialogando com os espíritos, tentar entender por que é que alguns eram extremamente felizes e outros extremamente infelizes. E entre as duas extremidades havia uma escala de espíritos, dos mais infelizes até os mais felizes. Foi no diálogo com estes espíritos que ele começou a compreender que a alma não apenas existia, não apenas sobrevivia à morte do corpo físico, mas mantinha a sua individualidade. O que é a individualidade, senão o caráter, o eu, a personalidade? Este princípio é o mais importante da doutrina espírita. Foi compreendendo ele que Kardec pôde trabalhar em cima de toda a doutrina espírita. Jesus, um belo dia, na sua caminhada, vem e diz assim: eu estou aqui dando trabalho para as meninas, eu ando para lá, ando para cá, e elas também andam juntas. Um dia Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. De vez em quando eu leio algumas traduções bíblicas, algumas citações em que as pessoas falam ninguém vai ao Pai. E não é. Pode buscar lá, que é ninguém vem ao Pai. A diferença, se tivesse dito ninguém vai ao Pai, o Pai está lá, o Cristo está aqui, há entre eles alguma distância. Quando Cristo diz ninguém vem ao Pai senão por mim, não há outro caminho para chegar a Deus e compreender senão estudar o Evangelho de Jesus, que é a terceira revelação, que o Consolador prometido por Jesus traz com muita propriedade. Então, quando o convite é falado e também está aqui, não é à toa. Nós precisamos compreender as leis espirituais que nos regem para que nós possamos caminhar em direção à luz. Vem João e diz, repetindo as palavras de Jesus, no capítulo 8, versículo 12, repetindo Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida a guiar-lhe os passos. E é isto que nós queremos, esta luz. O caminho. O que é o caminho? O que é o caminho senão a busca, a perquisição, os nossos porquês? A gente busca a casa de oração espírita trazendo angústias, em busca de soluções. Eu quero entender o que se passa com minha alma, com meu eu. O que é isso? O caminho é a busca, a perquisição. O caminho é um livro chamado Livro dos Espíritos, eminentemente de perguntas e respostas. Eu sou o caminho, a verdade. A verdade é isto. A verdade
É quando nós, procurando nossas almas, nos vai-vens da vida, batendo aqui, caindo ali, se levantando e tentando, um dia encontra, na verdade, a estabilidade que precisava. E esta verdade acalma o ser, a serena, e põe de volta a pessoa à integridade ou à integração da vida. A verdade é o livro dos médiuns, que prova por A mais B que a alma existe na comunicabilidade dos espíritos, na manifestação dos espíritos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não basta procurar, não basta encontrar a verdade, é necessário viver esta verdade para que ela possa finalmente ser a nossa verdade. O terceiro livro da codificação espírita, que está na sequência, primeiro o livro dos espíritos, depois o livro dos médiuns e finalmente o livro que fala da vida, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos ensina como posicionar os nossos passos e as nossas mãos perante a jornada evolutiva. Parece que se lembrava, recordava de Jesus perante a gruta com a pedra sobreposta, aonde se encontrava Lázaro, e Jesus chegando, aquela povoação pergunta: Marta corre ele, Senhor, se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. Jesus olha para ele e pergunta: onde vocês o puseram? E então levam essa gruta. Jesus manda aqueles que o puseram lá que tirassem a pedra. Tiram a pedra e Jesus diz: Lázaro, vem para fora, sai das trevas da ignorância e vem para a luz do conhecimento. O texto bíblico diz que ele sai cambaleando, trazendo as suas mãos e os seus pés amarrados por ataduras e um sudário sobre seu rosto. O Cristo, eminentemente lógico e sublime, diz: desenleai-o, desatai as suas mãos para que ele possa trabalhar, edificar e construir. Desatai os seus pés para que na cena evolutiva ele possa caminhar com as próprias pernas. E o sudário no rosto. É a mesma coisa que você põe um lenço. Está bem iluminada a casa. Põe um lenço aqui, você vai ver tudo turvo, tudo nublado. Não vai ver com clareza. Então era necessário que se dissipasse aquilo que impedia Lázaro de ver com clareza a lei e viver. Então, esta é a nossa amantíssima doutrina espírita, que nós saímos do recesso dos nossos lares para virmos aqui em busca do conhecimento da alma, que possa libertar das amarras da ignorância, do desconhecimento, do erro, o nosso espírito. Ah, irmãos, a caminhada não é fácil, a caminhada é longa. Segundo a questão 399 do Livro dos Espíritos, reencarnamos com dois propósitos. O primeiro deles é vencer os nossos vícios e defeitos. E o segundo, concomitante com o primeiro, é que nós venhamos a desenvolver qualidades e virtudes. O que é isso? Isto é mais ou menos como o cristão do século XXI tentar entender o capítulo 5 de Mateus, quando Jesus, falando de maneira objetiva e direta às almas que o escutavam, diz: Moisés vos disse, olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo,
E então ali ele derroga a lei mosaica e estabelece a lei do amor. Se quiserem demandar contigo 1000 passos, caminha 2000. Se quiserem tomar tua capa, entrega tua túnica. Amai aos vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Fazei o bem aos que vos odeiam. E assim prossegue, até que no momento ele diz assim: se te baterem uma face, oferece a outra. Jesus fala para almas. Jesus é médico de almas. Que a partir de hoje não reflitamos o Evangelho do Cristo do ponto de vista material, mas compreendamos que a outra face da ofensa que fizerem a ti é o perdão. Então, a partir daí, reflita, porque eu estou no século 21, encontrei Binho, companheiro dos primeiros labores espíritas da presente encarnação. Eu já estou para lá, mais para lá do que para cá, e não adianta se iludir. Vou ficar para Matusalém, mentira. Já estou preparando, uma hora mais cedo do que se imagina chega, então é bom se preparar. E eu estou naquela fase assim, preocupado com os jovens que eu frequento o centro espírita do estado inteiro, não vejo jovens de 20 anos, 21 anos nas casas mais. E também preocupado que eu gostaria de encontrar os cristãos do século 21, que oram por aqueles que os perseguem e caluniam. Basta lançar. Eu falava antigamente, Orkut já morreu, eu falava Facebook está morrendo. Basta lançar no Instagram uma calúnia contra você, que você vai em busca das pequenas causas, da delegacia não sei do que, do juizado não sei do que. Desculpa falar pequenas causas, minha mulher me mata. E esses são os cristãos do século 21, que ainda não entenderam Jesus. Amai os vossos inimigos. Alguém conhece um cristão do século 21 que ama o seu inimigo? Mas o Cristo, o Cristo, Jesus não era fácil, extremamente inteligente, não deixava brechas a reflexões inferiores. Se ele anotou no capítulo 5 de Mateus, versículo 44, amai aos vossos inimigos, ele também deixou anotado lá na frente, no capítulo 10 de Mateus, versículo 36, os inimigos do homem não são senão os seus próprios familiares. Olha Jesus. Jesus introduz a reencarnação, a possibilidade da infinita justiça de Deus se patentear, se materializar para cada um de nós. Afinal de contas, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não sei se será nesta encarnação, não sei se será quando estivermos desencarnados na pátria espiritual, não sei se será na próxima ou nas próximas encarnações, mas a semeadura é livre, a colheita obrigatória. E a justiça infinita de Deus reencontra todos aqueles que de alguma sorte se devem, pelo processo da reencarnação. E nós, os cristãos da atualidade, que não compreendemos a força do Evangelho de Jesus, porque a vida pública de Jesus começa onde? A vida pública de Jesus tem começo em bodas de Caná. É um casamento. Jesus se faz presente
com os seus 12 apóstolos, e alguém mais o acompanha. Quem é este alguém mais que o acompanha? Senão a sua própria mãe, Maria. Então, estão lá, quando de repente, Maria se vira para ele e fala sobre o vinho que haveria acabado. Não vou trocar considerações hoje sobre isso. Um dia eu volto, falo sobre o vinho e sobre o pão. Mas o corpo de Jesus, o pão é o corpo doutrinário, o vinho, o seu sangue, a essência do seu evangelho chama-se amor. Não vou falar disso hoje, fica aí, um dia a gente toca nesse assunto. Daqui um ano eu volto aqui. Então, se tiver vivo, se não tiver, volta do mesmo jeito. Então, Maria se volta para Jesus e diz assim que o vinho, e ele responde para ela: mulher, que tenho eu com isso? Dizendo a ela: se este casamento é de interesse ou de aparência, não é problema meu. A lei de causa e efeito, a lei que nos permite, fazer o que bem entendemos, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, ou seja, o livre-arbítrio. Façam eles o que bem entenderem, são livres para isso. Maria só dá uma olhada de mãe para filho, olha nos olhos do Cristo. Ele engole seco. Maria entendeu, porque conhecia muito bem o filho que tinha. Ela se volta para as pessoas que ali se encontravam, às costas delas somente o seu filho, e diz o seguinte: fazei tudo quanto ele vos disser. Maria, na verdade, do início da vida pública de Jesus, esta mulher era de tamanha envergadura evolutiva que sabia quem era Jesus, e diz à humanidade, gente, não falou gente, é meu, fazei tudo quanto ele vos disser. Dali para frente este homem não fecha mais a boca, só fecha a boca no momento que foi, vou contar uma história verídica. Eu moro em Corumbá, viajo muito, e a gente, 2 filhos muito pequenos, a gente vem, normalmente eu venho de madrugada de lá, escuro, porque senão as crianças não deixam o carro andar. E a minha esposa é portadora de uma mediunidade fantástica, ainda não está relatada nos livros, mas ela entra no carro, você liga o motor, ela faz e vem dormindo de lá aqui, e os filhos herdaram a mesma mediunidade, vem todo mundo dormindo, não posso ligar o som, aí eu venho quieto, olhando para o céu, olhando aquele céu estrelado do Pantanal ali, aquele Campo Corumbá, Miranda, você não vê nem alma passa ali, tão vazio que aquilo ali. E nesse dia eu ligo o carro, ela não dormiu. Achei estranho, mas fiquei quieto, E aí o carro andou assim, saiu de Corumbá, ela se vira para mim e fala assim: Cláudio, por que Jesus, quando Pôncio Pilatos perguntou para ele o que era a verdade, por que ele não respondeu? Olhei para ela e falei: mulher, se ele não respondeu, você quer que eu responda? Eu falei: mas o que é isso, Aí ela ficou rindo, aí eu falei: não, ele respondeu. O problema é que esses 2 pontos que eu vou citar, um é o primeiro, nós não temos um parágrafo escrito sobre o mandamento de Maria, nós não temos um livro escrito, para ver como os cristãos estudam, não, evangelho é coisa para passar, meu avô que estudava isso, não vou tocar nisso. Como? Maria traz uma advertência, a mais importante de todo o evangelho, que nós deveríamos fazer o que ele disse, e a gente não faz. E a segunda grande lição, que também não tem narrativa nenhuma, você não vai encontrar livro, você não vai encontrar nada, porque o cristão não estuda, é exatamente esta. Quando naquele diálogo com Pôncio Pilatos, e eles dialogam muito mais do que isso, mas chega num determinado momento, porque antes disso Cristo já diz para ele, orientando ele: meu reino não é deste mundo, meu reino é um mundo espiritual, isso aqui é seu. Já falei isso antes para vocês, quando eu disse, me apresentaram uma moeda
Perguntei de quem que é essa esfinge, essa face, essa imagem que está aqui. Me disseram que era de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas quando ele pergunta a Jesus o que era a verdade, e tem cristão que fala: Jesus não respondeu. Respondeu, gente. Quando lá atrás ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele disse plenamente: eu sou a verdade. Só que o problema é o seguinte: por que é que os dois grandes gênios da humanidade nada escreveram? Alguém já parou para pensar por que Sócrates e Jesus não deixaram nada escrito? Porque dominavam as leis profundamente. Palavra uma vez proferida, a atmosfera leva. O som é uma vibração que não se perde. Então como é que eu faço para encontrar Jesus? Ele deu a dica, ele falou, sem falar ele falou. Ele disse: no silêncio e no recolhimento encontrareis a verdade. A gente só faz silêncio 1 minuto, quando vai fazer a prece aqui. Depois, bate o martelo para tudo quanto é lado nas nossas vidas, e a gente não percebe que a verdade se encontra no silêncio e no recolhimento. Se o meu tempo acabou, você me avisa, até eu voltar, me avisa aí. Então, quando essas duas colocações estão... Vocês querem ver uma coisa que a gente não presta atenção? Maria manda fazer. Doutor da lei se aproxima de Jesus e pergunta como encontrar a salvação. Jesus pergunta para ele, aliás, Jesus formula 2 indagações em vez de responder. Pergunta a ele: o que está escrito na lei? Como é que tu lês? Esses são os antecedentes da parábola do bom samaritano. Então, aquele homem repete 5, cita 5 dos 10 mandamentos. Jesus diz assim: mas que bom, faça isso e viverás. Mas aquele homem querendo parecer justo, não era justo, mas aquele homem querendo parecer justo, pergunta a ele: mas quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Ao final da parábola, Jesus se volta para aquele doutor da lei e indaga aquele: quem te parece que foi o próximo daquele homem caído? Ele respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Jesus disse a ele, armou a armadilha e ele caiu. Dissestes bem. Lá para a lava. Dissestes bem, vá e faze o mesmo. Ao pé de templo enorme, a praça tumultua, ansiosa expectação na calçada poeirenta. A massa encontra o Cristo e trágica apresenta, consternada mulher, a chorar seminua. Adúltera, Senhor, velho escriba insinua, que dizes, mestre, somos o tribunal que a tradição sustenta, a lei apedrejar nos líbelos da rua. Fita mestre, é infeliz que a miséria lanceia, inclina-se em seguida e escreve sobre a areia. Como quem grava um sonho onde a vida não medra, depois contempla em torno da malícia o veneno e exclama para a massa, entre nobre e sereno: quem for puro dentre vós, lance a primeira pedra. O texto bíblico diz que, começando pelos mais velhos, tivesse eu e Pinho lá, seríamos os primeiros a sair, começando pelos mais velhos, foram se retirando um a um, até que não existia mais ninguém. E aí ele pergunta à mulher: cadê aqueles que te acusaram? Foram-se, Senhor, nem eu te acuso, vá e não fazes mais.
Doutrina, amantíssima doutrina espírita. O Cristo não escala a doutrina espírita em vão. Ele traz a doutrina espírita para esmiuçar o seu evangelho de luz, a fim de que nós, os cristãos da atualidade, possamos compreender finalmente que aquele que nos persegue no trabalho, que nos calunia na via pública, no Instagram, é aquele que está vibrando perniciosamente, ou melhor, negativamente contra você. O que é que o Cristo recomenda? Porque se a vibração negativa está chegando, seja ela de foro sentimental ou de cunho intelectual, porque são vibrações díspares. Quem trabalha com desobsessão sabe. E tem espíritos que são capazes, são frios, não mostram sentimento nenhum, mas engendram com a mente fantasticamente. E outros são um poço de emoção, uma enxurrada de perseguição. Então a gente tem que começar a compreender isso. Olha aqui, olha quantos dias, incluindo domingo, que ele citou, mas não está aqui. Vamos participar dos estudos. As palestras são tão efêmeras, tão passageiras. No estudo a gente consegue detalhar isso, tudo que nós estamos conversando, com tanta calma. Então, aquela vibração que está sendo emitida por quem nos persegue ou quem nos calunia, que é inferior, que é negativa, nós conseguimos anulá-la com a nossa oração. Porque como é feita a oração? Nós vamos orar. Não estou brincando, vamos não, só estou falando. Aí o que você faz? Tá igual eu sentado ali, praticamente deitado na cadeira assim, Aí você se posiciona numa cadeira, Aí você traz os braços, estavam estendidos, você junta. Lá no meu catolicismo, quando eu fui católico, a gente juntava as mãos assim, outro junto assim, outro assim. Não tem importância. O que é isso? Você está saindo da periferia do seu eu e buscando ser do seu próprio eu. Você fecha os olhos e os ouvidos para o exterior, a fim de que você possa adentrar o seu templo íntimo. Então é um processo de imersão. Você busca, você encontrando equilíbrio, você faz exatamente o processo inverso. Você sai. A oração é de agradecimento, é uma petição, é um louvor, conforme está no Livro dos Espíritos. Você então irradia. Só que a oração tem a propriedade, porque você se eleva, pode buscar. Quando há a primeira multiplicação de pães e peixes, depois que há 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, são alimentados, Jesus sobe ao monte a fim de orar. Toda vez que você lê isso, Jesus sobe ao monte, ele está o quê? Ele está se elevando. Então nós elevamos os nossos pensamentos e sentimentos que estão unidos. Nos elevamos, eleva o ser. Quem é que você encontra aqui em cima? Os benevolentes e sábios espíritos que atendem às rogativas da humanidade, que somos nós. Então, estes espíritos nos atenderão. Então, quando você ora direcionado àquele que te persegue, te calunia, você está emitindo energias positivas que automaticamente anularão as negativas. Mas Cláudio, o processo é muito intenso, ele é meu inimigo. O que Jesus recomendou? Amor. Para um processo mais intenso,
revista de amor as tuas prédicas. E amor é verbo, jamais se esqueça disso, né? O amor é verbo. Então, verbo é ação na oração. Lá no capítulo 2 de João, ele fala do verbo divino, referindo-se a Jesus. Jesus seria o verbo divino. Ou seja, Jesus é a ação divina. Então, nós, os cristãos da atualidade, precisamos primeiramente desta informação, de que a alma existe, de que a alma sobrevive à morte do corpo físico e de que esta mesma alma mantém a sua individualidade. Esta é uma certeza que nós precisamos ter, porque saberemos de antemão que ao desencarnarmos, continuaremos sendo o que nós somos hoje. Cláudio, eu gostaria imensamente de saber, quando eu morrer, o que vai acontecer comigo. É muito simples. Me diga qual é a realidade da sua vida hoje. Diante do do versículo 36 do capítulo 10, em que os inimigos do homem não são senão os seus próprios familiares. Então, o esposo problema, a esposa dificuldade, o filho contratempo, a filha desequilibrada. Quem são estes? Senão os necessitados do nosso amor. É a estes que devemos amar, a estes. O dia que compreendemos isto, perceberemos que a nossa missão, em verdade e justiça, é dentro de casa. Porque não é possível, estou acabando, porque o tempo também está acabando, vocês já vão ficar livres de mim. Não é possível que no século 21 eu necessite da lei Maria da Penha para dizer como é que eu tenho que tratar a minha esposa. Não é possível para um cristão do século 21 que ele necessite ler, reler e ser educado acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente para ele saber como tem que tratar a criança e o adolescente. Não é possível que para um cristão seja necessário, sendo que o Cristo falou da lei do amor, ser necessário o Estatuto do Idoso para ensinar como tratar os avós e os pais. Paro pelas leis especiais nesta aqui, porque o tempo um dia eu volto para falar nele, mas hoje ele acabou.